Vamos lá, galera. De novo aqui, professor Emerson Albuquerque. A gente vai estar trabalhando efetivamente com os conteúdos que dão sequência à nossa última aula dada. Essa aula é a aula do primeiro ano, para a galera do primeirão, né? E aí a gente vai dar sequência. Veja que na nossa última aula, galera, a gente trabalhou com o diagrama de Pauling, né? E nós falamos a respeito de camadas, né? Falamos a respeito de subníveis, né? Que era o tipo de casinha, o S, o P, o D e o F, né? Foi uma aula rápida e essa precisa necessariamente ser um pouquinho mais rápida, gente. A gente vai estar fazendo, na verdade, uma aula mais dinâmica, né? Mais rápida, mas nem por isso menos compreensível, né? Então veja, galera, o que compõe efetivamente a matéria é o átomo, né? Então, se você tiver a ideia de que um muro é uma estrutura complexa e o muro é formado por partes menores, e essas partes menores no muro são exatamente os blocos, né? Para a gente, na química, né, a parte estrutural, o que seria, na verdade, o bloco, é exatamente o nosso átomo, né? Então tá aqui, o átomo é a menor parte da matéria, né? Então todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos, né? Então, veja, eles são tão pequenos que uma cabeça de alfinete pode conter 60 milhões deles. Então, assim, é uma estrutura microscópica, né? É uma estrutura microscópica. Mas toda a matéria é efetivamente formada por átomos, ok, gente? Então a gente vai dar uma sequenciazinha aqui, né? E a gente vai estar falando a respeito disso aí, ok, gente? Pronto, vamos lá. Então, nós temos aqui exatamente perdão, vamos voltar aqui um bocadinho, né? A gente foi só um pequeno detalhe. Então, repito, né? Então a matéria, efetivamente, né? Tá aqui bonitinho, né? É aquilo que compõe, aliás, o átomo é aquilo que efetivamente compõe a matéria, certo? Então, vou dar uma passadinha aqui de leve. Veja, nós temos o núcleo aqui. Esse núcleo, veja que ele tem partículas, duas partículas distintas. Nós temos no núcleo, galera, como eu falei para vocês na outra aula, os prótons e os nêutrons, né? Então tá aqui, né? Que apesar de ser pequenininho, galera, na verdade essa representação ela não é fidedigna, né? Que ela tem que ser bem pequenininha, mas ela é bem pesada, né? Então aquilo que efetivamente pesa em um átomo é o núcleo. Então o núcleo ele é feito de quê? De prótons e nêutrons. E ao redor dele, né, como se fosse uma órbita planetária, estão os nossos elétrons. Dê uma olhadinha aqui, né? Então, no núcleo, repetimos, gente, nós temos os nêutrons e os prótons, né? Os prótons, ele tem carga elétrica, né? Positiva. E os nêutrons, ele tem carga elétrica negativa, Emerson? Não, os nêutrons não têm carga elétrica. Eles têm peso, né? Mas eles não têm carga elétrica. Então, veja só. Prótons têm carga elétrica positiva, nêutrons não têm carga elétrica. O próprio nome já denuncia, né? Agora, os elétrons ao redor do núcleo é o que tem a carga elétrica negativa. Então, para cada próton que existe no núcleo, eu tenho um correspondente com a carga elétrica contrária na eletrosfera. Então, se eu tenho um átomo que tem dois prótons, necessariamente ele tem que ter dois elétrons para que ele seja eletricamente neutro. Mas, Emerson, todos os átomos são necessariamente eletricamente neutros? Não. A gente vai ver daqui a pouquinho, bonitinho, de boa, tá certo? Mas os átomos, naturalmente, eles são eletricamente neutros. Pode surgir desequilíbrios, que aí nós temos, na verdade, nós chamamos de íons, né? Íons positivos, que são os cátions, e os íons negativos, que são os ânions. Então vamos lá, bonitinho. Então, ó, prótons são cargas, partículas fixas no núcleo, que possui carga elétrica positiva. Nêutrons são partículas fixas no núcleo, não possui carga elétrica, dê uma olhadinha. E os elétrons são partículas negativas, né? Normalmente, o número de prótons é igual ao número de quê, galera? Acabei de falar para vocês. O mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons. A não ser, obviamente, que nós tenhamos o que nós chamamos de íon. Aqui nós colocamos essa imagem apenas para que você tivesse uma noçãozinha. Na outra aula nós falamos que isso aqui efetivamente é o nosso núcleo. E a partir do núcleo nós temos a rua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou, se você quiser, letras K, L, M, N, O, P aqui, tá certo? Cada uma dessas ruas, elas têm um número máximo de elétrons. Tá aqui do ladinho, né? K2, L8. Mas isso aí nós vamos estar vendo efetivamente
no desenvolvimento do diagrama de Pauling, certo? Por que é 2, professor? Por que é 8? Por que é 18? Tudo isso o professor Emerson, né, o fera, vai estar mostrando para vocês, tá bom? Aqui nós temos o modelo atômico de Ernest Rutherford, né? Ele, veja, ele é exatamente isso aí. Então, a primeira camada, a camada K, L, né? Então, a linha vermelha no espectro atômico é causada por elétrons saltando da terceira órbita para a segunda. Professor, os elétrons podem saltar de uma órbita para outra? Sim, eles podem ganhar energia e se excitar e aí passar de uma camada menos, por assim dizer, poderosa para outra que tem o maior poder, ou mais energia, melhor dizendo, tá bom, galera? Então vamos lá. Tem muita coisa para a gente falar, tá bonitinho, né? Bom, a gente chega aqui na camada de valência, né? Ô, meu filho, você sabe onde é que as coisas acontecem, né? Aí você vai dizer, que coisas, professor? As coisas acontecem na camada de valência. Então, a camada de valência, naturalmente, vai ser a última camada, e é lá onde existem as trocas eletrônicas, né? Então, as reações que ocorrem efetivamente, né? As ligações químicas, elas acontecem exatamente na nós chamamos de camada de valência. Então, a camada de valência é a camada mais externa de um átomo, na qual a ionização do átomo é mais frequente. Eu costumo contar uma historiazinha bacana, né? Veja, nós temos o seu pai e sua mãe aqui, bonitinho, no núcleo, né? Eles que comandam efetivamente. E você está aqui, ó, na primeira camada. Depois você vai para a segunda, para a terceira. Você pode ir até a sétima camada. A pergunta que eu lhes faço é a seguinte: qual é mais fácil ter controle? Se você está pertinho de papai e mamãe ou se você está mais distante? Professor, pertinho, mas eu sou uma pessoa. À medida que ele vai se afastando, a gente vai ganhando asinhas. É verdade isso. Então, é mais fácil que numa reação química, né? Efetivamente, aqueles átomos que estejam mais distantes tenham, na verdade, o seu poder de atração diminuído. Então, fica mais fácil você efetivamente retirar um elétron dessa camada, que é a camada de valência. Então, quanto mais distante tiver do núcleo, mais fácil vai ser a retirada desse átomo, certo? E aí vão aparecer justamente esses desníveis, que são justamente os cátions e os ânions, ou seja, os íons, né? Tá bonitinho aqui, então a camada de valência é a mais distante, efetivamente, tá bom, galera? Então, sabemos que os átomos são eletricamente equilibrados, então nós temos o próton positivo, o eletronegativo e o nêutron não tem carga. Então tá aqui bonitinho, né? É bom, botamos aqui, ó. Para manter o equilíbrio, basta que um átomo tenha sempre a mesma quantidade. Prótons, que é carga positiva, é igual a elétrons, que é negativa. Então, se eu tenho um átomo de alumínio, né? O número atômico do alumínio é 13. Então, se o número atômico é 13, ele tem 13 prótons, 13 elétrons, né? Se o atômico do hélio é 1, na verdade o étomo não é 1 não, viu gente? Aqui houve um pequeno erro aqui, na verdade seria o hidrogênio. O hélio tem um atômico 2, então ele teria atômico 2, seria prótons 2 e elétrons 2. E o sódio, efetivamente, aí sim, são 11. Então o número atômico do hélio é 11, então ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Você vai dizer, professor, no número atômico. Quando você vê a tabelinha periódica, gente, vocês veem sempre que tem um número, dois números, um em cima e um embaixo, né? Mas não importa quem está em cima ou embaixo. É fato, necessariamente, galera, que o menor dos valores, necessariamente é o número atômico, e o maior dos valores é sempre a massa. Nós estamos falando de número atômico. Então, número atômico é igual à quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons. Vamos sequenciar. Tá aí bonitinho, no nosso núcleozinho bonitinho. E aqui nós temos aqui efetivamente a primeira camada e a segunda camada. É isso aqui que nós chamamos de camada externa, que na verdade seria, nós chamamos perdão, desculpe, gente, mas é isso mesmo. Aqui nós temos a última camada, que é efetivamente as coisas acontecem lá, as retiradas lá, que é a camada de atuação, onde efetivamente se pode retirar, né, esse elétron. É mais distante aqui do núcleo, tá certo, gente? Vamos lá, vamos continuar. Então, o núcleo estão prótons com a carga positiva e os nêutrons sem carga, e toda a massa está efetivamente no núcleo. Então, é exatamente os prótons e os nêutrons, gente, que estão lá bonitinho, tá bom? Então, número atômico e número de massa. O atômico, ele tem o número Z, dê uma olhadinha, é a quantidade de prótons, nós já falamos isso aqui. E a massa, Emerson? A massa é o peso. Então, o que é que pesa efetivamente, gente, no átomo?
prótons mais nêutrons. Então, eu vou pegar a quantidade de prótons, que é a mesma quantidade de número atômico, dê uma olhadinha, e vou somar com o número de nêutrons. E aí eu vou achar exatamente quem? A, que é justamente a massa, certo? Então, belezinha, belezinha, tá bom? Vamos nós sequenciando, a gente não pode perder muito tempo. Então tá aqui, ó. Então veja, esse Z aqui é o nosso número atômico. Professor, Z é igual a prótons, é? Isso, exatamente. Ah, mas é igual a elétrons. Exatamente. E aqui em cima nós temos o A, é a massa, é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Veja aqui nesse exemplo aqui, ó, dê uma olhadinha, eu tenho 8 prótons, 8 nêutrons. Quem é o número atômico, ou seja, quem é Z? 8. Botaria aqui 8 aqui, ó. Quem é efetivamente a massa? A massa quem é, gente? É prótons mais nêutrons. Então, aqui nesse exemplo eu teria 16. Ficaria aqui em cima, aqui, tá vendo? No caso do carbono, que é outro exemplo que está aqui trazendo, gente, eu tenho... Quantos prótons eu tenho? 6. E quantos elétrons, professor? Também 6. E a massa? Bom, para eu saber a massa, eu tenho que somar os prótons mais os nêutrons. Professor, mas o senhor disse que aqui é número de prótons, exato. Então, se eu diminuir aqui, ó, 12 menos 6, eu vou achar quem? O número de nêutrons. Nesse caso aqui, 6 também. Então, no caso do carbono, eu tenho 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Beleza, beleza. Tá aí, ó, bonitinho. Atômico é a mesma coisa de prótons, elétrons também é igual a prótons, né? Nêutrons, na verdade, como é que você acha o cálculo? É a massa menos o número atômico, poderia aparecer A menos P, como apareceu, e pode ser A menos E, tá bom? A massa é P mais N, ou seja, prótons mais número de nêutrons, e o prótons você vai diminuir a massa menos o número de nêutrons, tá certo? A gente vai estar mostrando isso aí, não se preocupa, galera, tá bom? Vamos nós, beleza? Bom, já no íon, você vê, nós temos uma diferença entre prótons e nêutrons, ok? Então veja, nesse caso específico, nós temos aqui o sódio, tem o atômico 11, e a massa 23. O oxigênio tem o 8, o número atômico, e 16 é a massa, tá certo? Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar? Dê uma olhadinha. Se o sódio efetivamente aparece como, na verdade, um íon, e eu lembro para vocês que, na verdade, os metais, no caso o sódio é um metal, eles são doadores de pares eletrônicos, ou seja, eles sempre estão doando. Então tem aqui, ó, cátions, formados por retiradas de um ou mais elétrons na eletrosfera de um átomo com íon carregado positivamente, né? Então, nesse caso aqui, quando aparece o númerozinho 1 mais, significa o quê, galera? Significa que ele perdeu. Perdeu, Emerson? Mas não tenho mais? Exato, vai ser sempre o contrário, certo? Nesse caso ele perdeu. Então aqui o que, é que vai acontecer? Se eu tenho o sódio, que tem 11 e 23 é o número, a massa atômica, veja, repito. Quantos prótons ele tem? 11, Emerson. E essa informação que ele está dizendo que ele está dizendo que ele perdeu um elétron. Então, ao invés de ter 11 prótons, ele vai ter 11 prótons de fato, mas ele deveria ter também 11 elétrons. Nesse caso, como ele perdeu um, ele vai ficar com 10 elétrons. Galera, eu só posso ganhar ou perder elétrons. Ninguém ganha, perde nêutrons. Ninguém ganha ou perde prótons. Somente elétrons, certo? Então, e o número de massa efetivamente ia ser os 23. Se eu quisesse achar o número de nêutrons, eu ia diminuir 23 menos 11 e eu ia achar os 12, que na verdade são o número de nêutrons, tá bom? Mais um pouquinho, que eu vou dar uma paradinha já. Então, aqui nós vamos começar com isótopos, isóbaros e isótopos. Misericórdia, Jesus Cristo. Não, não é possível. Isso aí não aguenta não, Emerson. Então, isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa. Isóbaros, nós temos o mesmo número de massa, mas o número atômico, ou seja, o número de prótons, diferentes. E por último, os isótopos. Eles têm tudo diferente. Veja, ele tem número diferente de massa, diferente de prótons, ou seja, a massa e o número atômico são diferentes. Mas quando eu faço a continha que diminuo de cima menos o de baixo, ou seja, massa menos o número atômico, aí efetivamente eu tenho o número de nêutrons iguais, certo? Mais um pouquinho só, a gente já está acabando, gente. Então, isótopos. Então, o número de prótons é igual, belezinha. Isóbaros, A, que é igual a massa. Isótonos, que é igual
o número de nêutrons. Então aqui em cima dos isótopos, Z é igual, ou seja, números atômicos iguais, massas diferentes. Isóbaros é o contrário. As massas são iguais, mas os atômicos são diferentes. E nos inótomos, na verdade, nós temos tudo diferente, mas o número de nêutrons é efetivamente igual. Então, ó, nêutron igual, massa diferente, prótons diferentes, ou, se você quiser entender dessa forma, nêutrons iguais, massa diferente e atômico diferente, certo? Só é dar uma olhadinha nisso aqui, galera. É bem facinho, bem tranquilo, de boa, certo? Aí eu trago aqui para vocês alguns exemplos de isótopos, né? Então, veja, isótopos, eu tenho aqui os isótopos, ó. Tudo aqui tem o mesmo atômico, mas as massas são diferentes. Dê uma olhadinha aqui, ó. Tchan. Então eu tenho o mesmo número atômico, mas massas diferentes. Eu tenho isótopos. Aqui é a mesma coisa, isótopos do potássio. Tá vendo? E aqui, por último, o isótopo do hidrogênio. Nós temos o prótio, que é o hidrogênio leve, 1, o deutério e o tritério. Todos têm um atômico 1, porém as massas elas são diferentes. Então, no hidrogênio leve a massa é 1, no deutério é 2 e no tritério ele é 3. Isóbaro, veja, nesse caso aqui, nós temos aqui um exemplo clássico. O argônio ele vai ter, na verdade, a mesma massa do cálcio. Então, ó, eles têm a mesma massa, mas os números atômicos eles são o quê? Diferentes. Entendi. Quem está em cima é a massa e quem está embaixo é o atômico. E aí eu vou dizer para você, não importa quem está em cima e embaixo, o mais importante é que o menor valor vai ser sempre o número atômico e o maior valor vai ser sempre a massa. Podia estar invertido aqui, mas você vai saber que aquilo que pesa efetivamente está maior, né, gente? E aqui nós terminamos o nossa primeira aula, aliás, nossa segunda aula, mostrando aqui os isótopos. Veja, o boro e o carbono, eles têm efetivamente números atômicos diferentes, eles têm massas diferentes, porém, como eu diminuo aqui 11 menos 5, eu tenho 6 nêutrons, e quando eu diminuo 12 menos 6, eu tenho 6 nêutrons. Então, eu tenho atômicos diferentes, massas diferentes, mas iguais números de nêutrons. Espero que vocês tenham gostado, gente. Acesse o nosso canal, dá um likezinho lá bonitinho. Faz lá, se inscreve também no nosso canal direitinho, bonitinho. Faz o comentário, pelo amor de Deus. A chamada vai ser em cima disso aí, tá bom, gente? Um abração, bye bye, até mais.